Bem, pessoal, nossa primeira aula aqui com nova ferramenta de gravação de tela. Espero que vocês curtam a aula. Espero que a minha voz agora fique encaixada com a imagem. Acho que no vídeo anterior, na parte 2, não estava tão legal. Mas enfim, já para concluir aqui o capítulo 3 do livro 3, beleza? Depois disso falta só a parte de probabilidade. A gente vai agora finalizar nossos estudos em relação a números decimais, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, primeira questão da página 253, tá? Página, pode estar aqui em cima, página 253, beleza? Já vou fazer um resumo, já vou direto para os jogos rápidos para a gente poder fazer as nossas revisões. Iguale em cada caso o número de casas decimais, beleza? Como assim igualar o número de casas decimais? Na letra A, eu tenho esse exemplo aqui, eu tenho 2,3 e também tenho esse outro número, o 3,128. Olha só, 3,128. Só para recapitular, o nome desse número aqui é 2 inteiros e 3 décimos e o nome desse aqui é 3 inteiros e 128 milésimos, tá? 128 milésimos, 3 inteiros e 128 milésimos, ok? Beleza, igualar as casas decimais não é nada mais, nada menos do que completar com zeros. Então, toda vez que vocês virem isto aqui, iguale as casas decimais, podem colocar na cabeça de vocês que é completar com zeros. Com zeros. Como assim, professor, completar com zeros? Bem, esse 2, ele está em par com 3. Ele está encaixadinho com 3. O 3, ele está encaixadinho com o 1. Mas o 2 não tem ninguém para encaixar com ele. Tá? Então eu coloco aqui só um 0. Ele faz par com 2. E outro 0 para fazer par com 8. Então, vou pegar aqui a borracha. Olha só. Quando eu for fazer essa igualdade de casas decimais, é só escrever da seguinte forma. 3,128 e 2,300. Assim nós temos 3 casas após a vírgula nos dois casos, beleza? Então é só voltar para cá, a gente completa com os zeros, beleza? E a gente iguala a quantidade de casas decimais. Então fica com uma atividade para casa, responder também os itens B, C, D, E e F da primeira questão, ok? Vamos lá para a segunda questão. Vou descer aqui um pouquinho a tela, olha só. Use os símbolos. Essa boquinha, esse símbolo, essa outra boquinha aqui é igual para cada um dos pares abaixo. Vamos lembrar agora com calma o que é cada um desses símbolos. Bem, estes símbolos aqui, essas duas setas, a gente utiliza para apontar os números que são maiores ou menores que outros. A regra é clara, a boca sempre fica aberta para o maior número, e ela aponta para o menor número. Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, os números 7 e os números 8, o correto seria utilizar assim, O 8 é maior que o 7. Se eu tivesse, por acaso, os números 15 e 1, quem é o maior número? Bem, eu sei que o 15 é maior que 1, então a boca fica aberta para o maior número. Um outro exemplo, agora utilizando os números decimais, eu vou apagar aqui. Opa, faltou um pouquinho. É o seguinte, 1,2 e 1,4. Um outro número é 3,5 e 3,9. Um outro exemplo, tá? Não tem nada a ver com essa questão aqui, é 4,1, ok? E 5,0. Ok, vamos fazer essas comparações agora dentro dos números decimais. 1,2 e 1,4, como é que a gente vai resolver este problema? Bem, qual número é maior, 1,2 ou 1,4? A gente começa comparando a parte inteira, beleza? Como os dois começam com 1, então até agora os dois estão iguais. Vou continuar olhando os números. Bem, depois disso eu tenho a casa dos décimos. Bem, quem é maior, 2 décimos ou 4 décimos? Bem, 4 décimos é maior que 2 décimos. Então, olha só, bota a boca para o maior. Neste exemplo aqui,
o 1,4 é maior que 1,2, beleza? Então eu vou comparar casas decimais por cada casa decimal. Olha só, 3 e 3, bem, até agora está iguais, beleza? Tenho 5, minha casa dos décimos, e aqui tem um 9, a minha casa dos décimos também. Mais uma vez, esse aqui é maior, beleza? Já nesse caso, na minha parte inteira das minhas unidades, eu tenho 4, e do outro lado eu tenho o 5. Quem é maior, o 4 ou o 5? Bem, o 5 é maior. Então, ó, vou colocar a boquinha aqui desse lado também, beleza? Lembrando que se o 5 estivesse desse lado, aí a boquinha estaria para o outro lado, beleza? Agora que eu já identifiquei que um número é maior que o outro apenas pela unidade, eu não preciso ficar seguindo o resto das vírgulas, tá? É só eu seguir esse primeiro número aqui, beleza? Mais um exemplo agora com mais casas decimais. Só mais 2 exemplos rapidinho para a gente finalizar essa parte. Vou fazer apenas um e aí vocês vão responder as questões. Bem, 1,23 e também 1,24. E por último, o 8,75 e também 8,75. Tá? E só mais um exemplo também, 9,8 e o 9,800. Bem, vamos lá. Aqui em 1,23 e 1,24 eu vou logo de cara. Os dois primeiros números são iguais, vou para os décimos. Bem, aqui nos décimos eu tenho 2 e também tenho os 2. Então, eles também são iguais. Como são iguais, eu passo para o próximo número. Depois dos meus décimos, eu tenho os meus centésimos. Eu tenho 3 centésimos e tenho 4 centésimos. Bem, quem é maior? O 4 é maior que o 3. Então, olha só, esse número é maior. Beleza? Em todos os casos, a boquinha sempre ficou aberta para esse lado, não foi? Mas foi só coincidência. Olha só a questão de baixo. Exemplo 3. 8,75 e também 8,75. Como cada um das casas decimais também são iguais, o número em si é igual. Então, olha só, não vou nem usar o símbolo de maior, menor, e vou usar isso aqui, ó, o símbolo de igual. Continuando aqui embaixo, eu tenho 9,8 e o 9,80000. Olha só, atenção, não é porque esse cara tem mais números depois da vírgula que esse aqui vai ser maior ou que esse aqui vai ser maior, beleza? O que vai acontecer é o seguinte, se não existe, isso aqui é um 8, tá pessoal? Isso aqui é um 8, ficou meio feio, mas é um 8. Veja só, se não existe nenhum número atrás dele, é porque ele é 0. Bem, vamos igualar as casas decimais que a gente vê na questão aqui de cima. Bem, eu vou igualar as casas decimais 9,8 e 9,800. Se não aparece nenhum número, eu vou colocar os zeros para complementar as casas decimais, para completar as casas decimais. Então, eu vejo que os dois números eles são iguais. Quando eu completei com 0, ok? Como eu fiz aqui nessa questão, eu vi que os dois números são exatamente iguais. Beleza? Então, tá aqui exemplos de símbolo do maior, símbolo do menor e o símbolo de igual. Não esqueçam deste detalhe aqui. Agora que vocês já sabem como funciona essa comparação de maior, de menor e tudo mais, vamos agora... Deixa eu aumentar aqui, ó. Ai, meu Deus. Calma, pessoal, calma, pessoal. Só limpar aqui o livro para não ficar cheio de conta solta. Vamos fazer apenas a letra A. Letra A fala o seguinte: eu tenho os números 4,3 e 3,518. Bem, não é porque existem mais números decimais do que esse, tá? Que esse número vai ser maior. Eu vou ter que olhar casa por casa. Bem, eu já consigo ver que os meus números inteiros, as minhas partes das unidades, é maior. Então, 4 é maior que 3, então, olha só, este símbolo. Vamos fazer só mais um? Na letra B, eu tenho 3,13 e 5,84, tá? A minha parte inteira, ela vai ser maior. O 5 é maior que o 3, então a boca fica aberta para o maior número, beleza? Então, é isso, pessoal. Continuando a página 253, vocês vão responder também a letra C, a letra D, a letra E, F, I
G e H também. Ok? Vamos agora para a terceira questão. Escreva na forma do número decimal. Atenção que a terceira questão ela é importantíssima, importantíssima. O que significa transformar de um número decimal em uma fração? Lembra que eu falei que os números decimais e as frações, elas são modos de expressar a mesma coisa, ou seja, modos de expressar números que têm algumas partes inteiras, algumas partes não completas, beleza? Algumas partes decimais, algumas partes restantes. Então, frações e números decimais, elas vão representar a mesma coisa, números que não são completamente inteiros. Há uma partezinha aí que ficou sobrando. Então, já que elas representam a mesma coisa, eu consigo transformar uma fração em um número decimal. E consigo também transformar um número decimal em uma fração. Como é que eu faço isso, professor? Muito simples. Quando eu quiser transformar, eu vou até escrever aqui, ó. Quando for necessário transformar uma fração para um número decimal, dois pontos, dividimos o numerador pelo denominador. Ok? Dúvidas? Acho que não, hein? Tudo certo. Deixa só um pouquinho mais para cá. Ok. Então, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Bem, eu tenho 7 e vou dividir para 10 para poder transformar esse número em fração em um número com vírgulas, tá? Em um número decimal. Então, vai ser feito o seguinte. 7, fazer outra cor aqui para não confundir, dividido por 10. Qual é o resultado disso? Tá? 7 décimos, eu vou pegar o 7, que é o meu numerador, e dividir pelo meu denominador, que é o 10. 7 dividido por 10, bem, não posso dividir porque é menor. Aquela velha historinha, né? Coloco um zero, uma vírgula, adiciono mais um zero aqui em cima, e opa, 70 eu consigo dividir sem problemas. 7 vezes 10, 70. Resto 0. Bem, a resposta deu 0,7, a resposta deu 0,7. Então, consegui transformar o meu número 7 décimos, tá? 7 décimos, no meu número decimal 7 décimos também, 0,7. Agora eu vou fazer aqui a letra F, que é um número um pouquinho maior, mas é com o mesmo procedimento, já para evitar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Mas, professor, como é que eu faço para transformar o 3 milésimos, tá, em um número decimal? Do mesmo jeito, tá? Olha só, vou pegar o numerador, que é 3, e dividir pelo meu denominador, que é 1000. Ok? Deixa eu dar só mais um espaçozinho aqui. Perfeito. Bem, 3 e 1000. Não posso dividir 3 por 1000, então eu coloco um zero e uma vírgula. Opa, acrescentei um zero embaixo, sobe um zero para cima. Beleza? Agora, o que eu posso fazer? Bem, mais um zero. Zero, adicionei mais um zero embaixo, mais um zero para cima. Poxa, professor, eu adicionei 2 zeros e ainda assim não deu para dividir. Infelizmente fazer o quê? Mas a regra é clara, se não deu certo, continua tentando. Bem, vou colocar mais um zero aqui, vem mais um zero para cima. Opa, 3.000, eu consigo dividir para 1000? Consigo sim, jovem, sem problema. 3 vezes 1000 vai dar exatamente 3.000. Subtraindo, resto 0. Opa, meu resultado está aqui completinho. O resultado de a transformação desta fração aqui, 3 sobre 1000, é a mesma coisa que 0,003. Ok? Deixa eu apagar só essa divisãozinha aqui, para não ter poluição visual na hora da resposta. Beleza. Pronto, pessoal. É assim que se transforma um número em fração em um número decimal. Boa. E para finalizar, professor, o que é que falta mais? A gente acabou de ver a transformação de um número em fração para o número decimal. E eu falei que frações e números decimais expressam a mesma coisa. Esses números que não são inteiros. Então eu posso transformar tanto em um no outro, como o outro em um. Vai, volta, vem, vai. Então, deu para entender. Beleza. Agora, já que eu consigo transformar fração em decimal, como é que eu faço para transformar decimal em fração? Bem, a regra é um pouquinho diferente, mas é muito, muito simples. Eu vou pegar os algarismos que formam o número. Olha só aqui na letra A. Opa!
Olha aqui na letra A. Os algarismos que formam número é o 3 e o 6. É o 3 e o 6. Quantos números existem depois da vírgula? Existe só um, professor. Só tem o 6. Bem, então eu vou colocar aqui, ó, sobre 1. E como só tem um número depois da vírgula, eu coloco um 0. 36 sobre 10. Sem fazer conta, sem dor de cabeça, sem nenhum problema. Pego 36, divide por 10. Vou pegar aqui mais uns dois números, tá? Olha só, vou pegar a letra E e também a letra B. Bem, vou fazer logo a letra A. Os algarismos que eu estou enxergando é o 3, o 7 e o 5. Então vai ficar o seguinte, 3, 7 e 5, tá? Vou fazer aqui para ter uma visualização melhor. 3, 7 e 5. Quantos números existem após a vírgula? Eu tenho 2. Eu tenho 7 e tenho o 5. É 3, 7 e 5. Então eu vou colocar o 1. E como existem dois números depois da vírgula, o 7 e o 5, eu vou colocar 2 zeros. 375 sobre 100. Sobre 100. Ok? Muito simples, pessoal. Dois números após a vírgula, dois números com zeros, 2 zeros. Na letra B eu tenho algo parecido, eu tenho o 0,2, tá? 0,2 é o seguinte, qual é o número que eu estou enxergando? Só tenho 2. E quantos algarismos existem depois da vírgula? Só existe um, tá? Que é o próprio 2. Então, vou colocar, olha só, o 2 sobre, como só existe um número após a vírgula, um 0. Sobre 10 também. Então, 2 décimos. Pessoal, show. A quarta questão da página 254. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Vamos encerrar aqui a gravação no sistema novo. Espero que tenha ficado legal.